Deixa eu só ler então Doutor esse Chiquini, superchat que tem a ver. tá. Ó, Maurício Fernandes da Silva. Cid foi treinado e é forças especiais, mas Felipe Martins que mostrou capacidade de não ceder. Nosso exército só decepciona. Vai, Ana. O Felipe Martins, inclusive, ele também teve a família toda ameaçada, inclusive a avó dele, tá? Que isso eu sei. Então, seguiu ali 6 meses preso, ficou 10 dias numa solitária, ele foi trocado de prisão no meio da noite, 2 horas da manhã, acordado de sopetão. Vamos sair, vamos sair, vamos trocar. E o Felipe ele teve, inclusive, a capacidade de avisar a esposa, a Annelise, que, olha, prepare-se, prepare a nossa família, porque se eu tiver que ficar na prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ficar, mas eu não vou inventar o que eles querem ouvir. E assim a gente sabe muito bem o que aconteceu. O que eu queria perguntar para o doutor Chiquini, Lacombe, doutor Chiquini, nesse caso, vamos supor que no melhor dos mundos caia uma luz divina ali no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, no Alexandre de Moraes, e eles falem, realmente isso aqui é fruto da árvore envenenada. Como eles fazem? Como eles fariam para voltar a fita sem liberar o presidente Bolsonaro? Se eles querem, por exemplo, continuar a perseguição, porque eles não vão simplesmente anular tudo e dizer nós erramos, isso aqui tudo é uma baita mentira. Mas o que eles fariam? Porque a peça da PGR, doutor Chiquini, se eu não me engano, ela está ah, praticamente toda embasada nas delações do Cid, não é isso? E aí voltaria para aquela denúncia da PGR, anularia a denúncia, o ministro falaria para a PGR, você tem que apresentar outra denúncia. Eu sei que no Brasil tudo é incerto, mas nesse caso, o que poderia acontecer? Veja só, todo mundo sabe que esse processo é uma farsa, que essa acusação é uma farsa, que esse processo é a maior aberração jurídica da história do mundo. Não é um processo jurídico, porque de jurídico não tem nada. Aquela audiência, aquela instrução televisionada que todo mundo assistiu, aquela audiência, ela é vergonhosa do campo jurídico. Ela é a técnica, aquela condução do relator é a técnica. Há inúmeros erros ali que a gente pode linkar em seguida. Pois veja, o Mauro Cid, ele desconstruiu por inteira a denúncia. Faltou uma reunião do PGR com o Mauro Cid antes daquele depoimento. Faltou pelo menos o Mauro Cid ler a denúncia. Eu tenho certeza que o Mauro Cid nunca leu a peça acusatória da PGR. Olha só, para quem ainda acreditava em tentativa de golpe, esqueçam. Não existe mais qualquer elemento, indício ou fumaça de tentativa de golpe. Não por falta de provas, mas por provas de que não houve tentativa de golpe. Tudo que existe nesse caso é o Mauro Cid. Tudo! Vejam só, isso aqui é gravíssimo. Esse processo tem 250 milhões de mensagens de WhatsApp. Não existe na história do Brasil um processo com essa quantidade de mensagens. 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, não existe uma operação contra o tráfico de drogas no Brasil com essa quantidade de aparelhos celulares apreendidos. E eles não têm uma mensagem de golpe. 250 milhões de mensagens de WhatsApp e eles precisam de 11 depoimentos, de 11 versões contraditórias do Mauro Cid. Vejam a vergonha que é esse processo. Nítida perseguição política agora. Até a denúncia, eles tinham o controle da acusação. Com o depoimento do Mauro Cid, acabou. Perceba que a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu a audiência deixa muito claro o medo que eles estavam que o Mauro Cid tropeçasse. E mesmo assim ele tropeçou. Aquela forma que o ministro conduziu é ultrapassada desde 2008. Em 2008 nós tivemos uma grande mudança no Código de Processo Penal brasileiro e agora o interrogatório e qualquer depoimento não é conduzido daquela forma. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa. Não. Isso era o sistema presidencialista. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa para a testemunha e para o depoente.
em 2008, lá colombiano. Isso mudou. 2008. Como é hoje? Você pergunta direto para o depoente. O advogado e o Ministério Público perguntam diretamente, sem a interferência do juiz. Por que o relator conduziu dessa forma? Porque ele filtrava as perguntas e passava as perguntas para o Mauro Cid, já induzindo a resposta, para que o Mauro Cid não caísse em contradição e em falha. Porque ele sabia que ali no olho é diferente. É aquilo que a gente costuma dizer. Treino é treino, jogo é jogo. Papel aceita tudo. Fase policial é papel. Agora ali é fase judicial, é olho no olho. E essa condução de filtrar as perguntas é uma forma de auxiliar o Mauro Cid a dar a resposta correta. Mas eu trago para o Brasil agora. Eu trago para o Brasil provas inequívocas de que não houve tentativa de golpe que saíram da boca do Mauro Cid. O Mauro Cid, a única prova da acusação, a única testemunha da acusação, tudo que o processo da trama golpista tem, disse que não houve tentativa de golpe com suas próprias palavras na única audiência judicial que o processo do Bolsonaro terá. Mauro Cid disse, são 3 os principais pontos que acabam com esse processo da boca do delator. Primeiro ele disse, não houve grupo querendo golpe. Ou seja, se não houve grupo, não tem organização criminosa. Bolsonaro está sendo processado por organização criminosa, Felipe Martins, meu cliente, os demais acusados, por organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas com divisão de tarefas. Mauro Cid disse, nunca houve grupo querendo golpe. O que havia eram bravateiros isolados que o presidente sequer dava atenção. Acabou a organização criminosa. Segundo ponto. Ele disse que a principal reunião, vejam isso, a reunião que prendeu Felipe Martins, a reunião que processa os 38 acusados, a reunião que é chamada de trama golpista, a principal reunião desse processo. O Mauro Cid disse que nessa reunião não trataram de golpe, que nessa reunião apenas criticaram o ministro. Que tentativa de golpe é essa? Criticar o ministro. Aí o ministro alerta. Você está compromissado, Mauro Cid, você não pode mentir. Ele fica todo desconcertado. E ele não consegue sustentar a mentira. E ele diz, pois é, ministro. Pois é, de golpe não falaram, mas criticaram o senhor. E o terceiro e último ponto, que também contradita a denúncia. A denúncia, veja, o meu cliente está preso por isso. Eu já fiz um pedido de liberdade com base nesse ponto. A denúncia, o relatório final da PF e a denúncia dizem: o ministro Alexandre de Moraes seria morto pelos Kid Pretos, né? E os demais ministros seriam presos. É isso que está na denúncia. A acusação fala isso. Bolsonaro está sendo processado por isso. Mauro Cid, na presença do juiz, ele disse: Alexandre de Moraes seria preso e não morto, e mais nenhum ministro seria preso. Gente, vocês viram alguma imprensa tradicional dando essas informações, esses 3 pontos? Esses 3 pontos desmontaram esse processo. Esse processo deveria ter acabado ao final do depoimento do Mauro Cid. O PGR deveria ter a hombridade de levantar a mão, pedir uma questão de ordem, pedir a liberdade de todos os acusados e fazer alegações finais orais pedindo absolvição. Mas o que vemos é um PGR que está ali apenas como uma planta decorando o ambiente. Tanto que quando o presidente Bolsonaro pergunta ao PGR, essa mensagem é do meu celular? O PGR não sabe responder. Ele olha para o Alexandre de Moraes pedindo socorro, tentando buscar a resposta. Ele não conhece o processo, ele não está conseguindo sustentar a acusação, ele não confia na sua denúncia. Vejam que o PGR ele não confia na própria denúncia e ele viu diante dos seus olhos todos os pontos da denúncia. Todos os pontos da denúncia. O Mauro Cid, veja, não foram as defesas que desconstruíram a acusação. A acusação desconstruiu a acusação. Na falta de provas, a acusação só tem o Mauro Cid. O Mauro Cid disse:
não houve tentativa de golpe. E o Brasil viu, isso foi televisionado, isso tá gravado para sempre no YouTube da TV Justiça. Esse processo é uma farsa e é impossível que ainda exista quem defenda essa farsa.